Opa, investidores, tudo bem? No vídeo de hoje falando de um setor que é muito importante para a carteira de qualquer um que precisa e tem que ter uma carteira diversificada. Hoje a gente vai estar falando do nosso setor financeiro dentro da Bolsa Brasileira. Antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Esse é o primeiro de uma série de conteúdos que eu quero estar falando de cada setor da nossa bolsa, ainda em 2025, para cada um estar conseguindo estudar e analisar se faz sentido a sua estratégia atual ou até mesmo buscar novas estratégias e novas oportunidades na nossa bolsa. Então comenta aqui se você já tem alguma dessas ações ou se você está estudando alguma delas. Como vocês podem observar aqui, eu dividi em 6 faixas aqui as ações que a gente vai estar analisando. Desde da melhor de todas, né? E aqui já assumindo um risco, né? Que é o que? O me queimar, sendo bem honesto. Porque a gente sabe que sempre que alguém está aqui na internet colocando a cara a tapa, você está correndo o risco de errar também, né? Mas só destacando, tudo que eu falo aqui é sempre só minha opinião, o que eu vejo, o que eu estudo, e é aquilo, cada um vai ter suas opções, mas se você está aqui acompanhando, imagino que você minimamente está aberto a escutar a opinião dos outros, então eu também espero que você minimamente tenha a decência aqui de conversar comigo, deixar sua opinião aqui embaixo, para a gente sempre estar dialogando. Perfeito? Dito isso, vamos aqui para a primeira tier, a tier ali de baixo, a fora da análise, que são ações, são bancos que a gente não vai estar analisando no vídeo de hoje, ou porque são muito pequenos, ou porque tem pouca liquidez e não estão no mesmo patamar que os outros bancos dessa lista. E já deixando claro aqui, investidores, primeiro o Banco Pan, certo? O BASA, né, o Banco da Amazônia, e o BMG. Esses 3 bancos, caso você tenha, caso você realmente queira escutar, a gente pode estar fazendo uma análise individual de cada um desses ativos, certo? Mas no vídeo de hoje a gente não vai se debruçar sobre eles. Por alguma dessas características, ou são muito pequenos, ou não estão no mesmo patamar dos outros, ou são muito especulativos. Enfim, vamos já para a próxima tier. Destacando aqui o sétimo, o sexto e o primeiro a gente vai colocar individualmente. No quarto, quinto e segundo e terceiro eu vou colocar 2. Mas obviamente quem vier primeiro vai ser quem tá na frente do outro da mesma faixa, tá? Então falando hoje do sétimo, qual banco eu entendo que não faz sentido você analisar, seja porque ele não é um banco muito bom ou porque tem outras opções melhores, já deixando bem de imediato aqui, a gente tá falando do Santander, perfeito? Quando a gente olha aqui para as ações no Santander nesses últimos 12 meses, vem distribuindo dividendo de próximo de 6%, um P sobre VP de 0,85%, isso para um banco privado, via de regra, apresenta sim ser uma oportunidade, um PL ali de aproximadamente 7,5% e nos últimos 12 meses está tendo uma valorização de um pouco mais de 3%. Entretanto, quando a gente abre um pouco o nosso horizonte, a gente percebe aqui que ali por volta do ano de 2020, 2021, as ações do Santander, a SAMB 11, chegou a bater 35 e hoje está sendo negociada próximo da faixa dos 27, 27,50, certo? Ou seja, apesar de estar se valorizando nos últimos 12 meses, vem sim sofrendo certa volatilidade. E já trazendo tanto na questão do Santander como na questão do Bradesco, são 2 dos 4 maiores bancos hoje no país, entretanto os dois se encontram em situações muito semelhantes, que é o que? Bancos que estão passando por um momento difícil, mas que sim podem surpreender, até pelo histórico, pelo tamanho deles. Contrapartida, a gente olhando para as métricas, e a primeira que a gente tem que ter muito em mente quando a gente olha para o setor financeiro, é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, perfeito? Quando a gente olha aqui para a média do setor, está ali em 7,26 vezes, o banco do Santander tem hoje 11 vezes, mas via de regra, a gente vai ver isso nos outros bancos da lista, a gente vai estar olhando para um ROI ali mais de 10 vezes, certo? Embora hoje o Santander tenha 11 vezes, imagina que é o retorno sobre o capital que você tem aplicado no banco. Imagine, hoje a gente tem uma Selic próxima de 14%. Hoje o capital aplicado no Santander, o Santander consegue fazer ele rentabilizar 11%. Ou seja, via de regra, vale mais a pena você deixar o dinheiro na Selic do que, via de regra, deixar na gestão do Santander. E esse é um péssimo indicativo, certo, investidor? Fora isso, é um banco sim, bem redondo, embora esteja passando por uma situação um pouco mais delicada, mas ainda assim, porque eu coloquei ele em sétimo dentre todos esses que a gente vai estar analisando hoje? Porque não é um banco que eu enxergo que tem uma grande possibilidade dele subir 50, 60, 70%, muito menos distribuir um dividendo acima dos seus 7, 8%, né, a partir do preço de hoje. E eu entendo que, por exemplo, como eu já destaquei, diferente do Bradesco, que a gente vai abordar nesse vídeo também, é um banco que tem algumas situações mais pontuais para estar tratando antes de conseguir fazer esse turnaround e conseguir entregar um resultado minimamente
competitivo quando a gente olha para os demais bancos. Em sexto lugar aqui, investidores, um banco que eu já cheguei a ter em carteira, assim como o Santander. Hoje eu não tenho o Santander em carteira, mas já cheguei a ter há cerca de 2 anos atrás. Outro banco que eu tive em carteira até o ano passado, certo? Mas que, como a própria Tier já disse, tem coisa melhor, que é o Banrisul. Certo? Eu sei que o Banrisul é o queridinho de muitos de vocês, até porque o mercado financeiro gosta muito do Banrisul, seja pelo desconto aparentemente dele, como também o dividendo que ele paga. Quando a gente olha para os múltiplos do Banrisul, a gente vê um P sobre VP de 0,42, um PL ali abaixo de 6 vezes e ainda assim caindo nos últimos 12 meses. E, entretanto, entregando dividendo de mais de 10%. Aparentemente, olhando friamente para esses números, aparentemente é uma grande oportunidade. Setor financeiro, dividendo altíssimo, P sobre VP abaixo de 0,5, PL abaixo de 6, mas o que realmente está acontecendo com o Banrisul que o mercado financeiro está deixando ele de lado? Como eu disse, investidores, um dos múltiplos mais importantes, quiçá o mais importante quando a gente está analisando bancos, é o ROI. Vocês se lembram quando eu falei do Santander que estava ali em 11% e a gente já estava reclamando por conta da rentabilidade da Selic hoje e tudo, o Banrisul é uma questão muito mais extrema, que é o quê? É um banco que dificilmente cresce, certo? Quando a gente olha o histórico, chegou assim a rentabilidade de 17%, mas nos últimos anos não chegou a passar dos 10,26%, certo? Isso é muito preocupante quando a gente olha para os outros pares no seu mesmo setor. Como eu disse, eu já cheguei a ter Banrisul muito visando dividendos. Entretanto, como para minha estratégia eu entendo que tem empresas, setores melhores na bolsa, eu acabei me desfazendo com uma posição interessante, acabei recebendo um bom dividendo no período, só que é um banco que não tem perspectiva de crescimento. No momento que isso venha a mudar, pode sim voltar para minha carteira. Mas no momento atual não faz muito sentido. Obviamente, muitos acabam olhando por conta do desconto no P sobre VP dele, né? Mas quando a gente olha os últimos anos, a gente pode ver que ele vem caindo recorrentemente. Por quê? Não consegue rentabilizar seu patrimônio. Então é um ponto para quem quer investir no banco ficar atento quanto a isso. Pode pagar um bom dividendo sim, ali entre seus 7 e 8% anualmente, mas é aquilo, é um banco que tende a não crescer tanto. No momento que isso vier a mudar, pode estar fazendo sentido. Agora indo para a terceira fileira, pessoal, a gente tem a quarta e quinta posição, que são boas escolhas e podem surpreender. Em quinto lugar, eu deixo as ações do Bradesco. Por quê? Hoje, quando eu olho na minha posição, o Bradesco é uma das minhas maiores 4 posições em carteira hoje. Não porque é o melhor banco, muito pelo contrário, vocês estão vendo aqui que eu estou colocando em quinto, mas muito pelo fato de eu entender particularmente que ele pode sim se tornar uma grande oportunidade. Quando a gente olha as ações ordinárias do Bradesco, o BBDC3, a gente vê que nos últimos 12 meses basicamente ficou no 0 a 0, um PLL de 7 vezes, aparentemente interessante, um P sobre VP de 0,72 e um dividendo yield de 10%. Obviamente não é muito interessante a gente se apegar ao dividendo yield, né, investidores? Porque lembrando que isso é uma métrica passada, certo? A questão do Bradesco é muito parecida com o Santander, como eu disse, são bancos passando por transições, certo? Em adendo, o Bradesco sofreu sim com a questão das americanas, tem muita questão que o Bradesco está tendo que se resolver, e quando a gente olha para o ROI, ainda menor que o Santander. Então, o que é que a gente vai pegar na questão do Bradesco? O Bradesco, particularmente, eu entendo que é um banco que tem um potencial maior do que o Santander de virar essa chave e se recuperar, certo? Mas é aquilo, é para aquele investidor que tem paciência, tem calma, entende a situação do banco e está disposto a correr um pouco mais de risco e paciência, certo? Em contrapartida, não é uma empresa que vai falir, muito pelo contrário, vem apresentando lucros recorrentes, até porque são bancos, né, que a gente está analisando aqui, mas ainda assim é um banco que eu entendo que, conseguindo fazer essa virada de chave, tem tudo para voltar a subir e, em paralelo, no pior dos casos, vai estar entregando recorrentemente a esses preços de 6 a 7, 7,5% ao ano em yield. Para quem tem paciência, eu entendo que é uma ótima oportunidade, por isso que hoje é uma das minhas maiores uma das 5, 4 maiores posições da minha carteira hoje. Ainda assim, eu deixo o Bradesco em quinto, porque em quarto eu entendo que tem um banco que hoje tem em carteira, uma posição menor que o Bradesco, mas eu venho tendendo a aumentar, que é o Banco ABC, certo? É um banco, obviamente, menor que o Bradesco, o Santander, mas quando a gente olha para oportunidade, cenário e números, o Banco ABC acaba sendo uma baita de uma oportunidade. Quando a gente olha para o Banco ABC, também um banco privado, um yield de 8% nos últimos 12 meses, P sobre VP 0,76. Como vocês podem ver, vários bancos privados sofrendo com a questão do preço sobre valor patrimonial, um PL abaixo de 5 vezes e ainda assim caindo cerca de 11% nos últimos 12 meses. Investidores, sendo bem honesto aqui, o Banco ABC eu entendo que é uma das maiores oportunidades que a gente pode ter para quem tiver paciência. Perfeito? Por quê?
Por que as pessoas não gostam muito do Banco ABC? Muitos falam pela questão da governança, certo? O Banco ABC nos últimos anos tem tentado mudar de segmento um pouco, abraçar mais o corporate ou até mesmo o varejo. Sempre foi um banco mais voltado para a empresa, mas hoje tem tentado diversificar. É um banco que eu particularmente gosto muito, como eu disse, não só para dividendo, mas também valorização. Quando a gente olha para o ROI do banco, diferente dos anteriores, um ROI acima de 16%. Vocês podem ver que aqui uma média histórica dele é de 12%, certo? Sendo que, obviamente, a média acaba sendo puxada por 2020 e 2021, que entregou 7,5%, 3,23%. Mas, em média, ele recorrentemente entrega mais de 12%. Ou seja, é um bom banco para quem tiver paciência, perspectiva também de ter um pouco mais de entrega, tanto em dividendo como em crescimento, diferente do Bradesco, Santander, que são bancos e empresas que têm uma vasta base acionária e que já pagam mais de 60%, 70% de payout. O Banco ABC está com 8% de yield, distribuindo cerca de 38% do seu lucro em forma de dividendo, que é a média dele, né, desconsiderando aqui 2021. Mas é um banco aqui que, em média, consegue estar distribuindo 30%, 40%, 50% e ainda tem um yield de cerca de 8, 7, 7,5%. Ou seja, é uma baita oportunidade para quem tiver um pouco de paciência. Obviamente, a gente está falando de renda variável, tem certa volatilidade. Mas vocês podem ver, quando a gente pega nos últimos 5 anos, o Banco ABC saiu dos seus 11, 9, 9,50 e hoje está por volta dos R$19 uma cota. Obviamente, a máxima dele chegou a bater esses R$23, R$24, mas eu entendo sim que é um banco ainda barato. Aí agora no pódio, investidores, é que fica a grande dúvida, certo? Quem é o terceiro, quem é o segundo, quem é o primeiro? Lembrando, mais uma vez, que aqui é sempre minha opinião, certo? Em terceiro lugar, um banco que eu gosto muito e até tem um perfil um pouco diferente dos demais aqui da lista, que é o Banco BTG. Até em comparação aos outros bancos que muitas vezes estão no 0 a 0, estão caindo, estão com PL descontado, estão com P sobre VP bem abaixo de 1, vocês podem ver que o Banco BTG é a situação contrária. Subindo nos últimos 12 meses, um PL de mais de 10 vezes, P sobre VP de 2,31 e um yield baixíssimo. Qual é a situação do BTG, investidores? O Banco BTG, né, o BTG Pactual, para quem não sabe, é um banco diferente de muitos desses daqui da lista. Não é um banco voltado para varejo, para crédito em varejo, mas muito para a parte de investimento e gestão de fortunas, certo? Então, obviamente, é um banco que existe uma perspectiva de crescimento dele, ou seja, embora esse múltiplo, para quem não entende muito, olhe e fale, nossa, por que eu vou comprar o BTG se o Bradesco e o Santander estão a 6, 7, 5 vezes lucro? Porque o BTG você tem uma perspectiva e um crescimento desse lucro diferente dos outros bancos aqui da lista. Ah, Bruno, mas e o yield? É aquilo, é uma empresa para valorização. Para quem tiver paciência, gostar da estratégia e olhar para o banco para um médio e longo prazo, eu entendo sim que é uma baita de uma oportunidade. Acredito que um dos meus grandes arrependimentos não foi ter comprado o Bradesco abaixo dos 30, mas hoje, particularmente, o BTG eu não tenho em carteira, só que eu ainda recorrentemente fico olhando, fico esperando ali ter um PL abaixo de 10 vezes e eventualmente você tem essa oportunidade. A questão é que tem muita coisa barata, certo? Quando a gente olha para o ROI, mais uma vez, talvez a métrica mais importante quando a gente olha para banco, um ROI de 20%, certo? Lembrando que a gente viu Bradesco, Santander, Banrisul, tudo ali abaixo dos 12, 11, 10, certo? E o BTG recorrentemente aumentando o seu ROI, o que é um ótimo indicativo, certo? Diferente dos outros bancos que estão passando por um momento de transição, de mudança, o BTG é um banco que já vem se consolidando e crescendo ano após ano, trimestre após trimestre. Agora, em segundo lugar, investidores, e consequentemente já deixando claro qual é a primeira, na minha opinião. Lembrando mais uma vez, aqui é o melhor banco para investir, o melhor banco em si, mas eu destacando a melhor ação de banco, certo? A qual eu entendo que faz mais sentido hoje, pelos preços atuais e tudo. Então, em segundo lugar, eu coloco o Banco Itaú em primeiro, o Banco do Brasil. Olhando para o Banco Itaú e seus múltiplos nos últimos 12 meses, nos últimos anos. Aparentemente, o Banco Itaú está com um resultado excelente, está com múltiplos excelentes e está mesmo, a grande verdade é essa. Um yield de 8% nos últimos 12 meses, P sobre VP de 1,6, PL abaixo de 10, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. O Itaú, um dos queridinhos do mercado, certo? Provavelmente o melhor banco em gestão do mercado financeiro, certo? Um ROI de acima de 18%, um banco muito redondo, um banco excelente. Eu particularmente tenho exposição em Itaú via Itaúsa, certo? Qual é a minha única questão do Itaú e por que eu não coloquei como ele a melhor ação de banco para investir hoje? Especificamente por conta de oportunidade. Eu entendo que é um banco que sim, vai continuar crescendo, vai continuar entregando um bom yield, uma boa valorização em curto, médio e longo prazo, só que é aquilo. Eu entendo que, nesse caso, o Banco do Brasil acaba sendo uma oportunidade maior, sobretudo
por conta dos ruídos do governo, todas as oportunidades que tem e o setor específico do Banco do Brasil. Agora, olhando para o Banco do Brasil, investidores, a gente vê um yield ali de cerca de 9,5%, um P sobre VP abaixo de 1, um PL abaixo de 6 e ainda assim subindo tímido 7,5% nos últimos 12 meses. Um banco, assim como o Itaú, desde a pandemia vem crescendo muito, certo? Lembrando que teve um desdobramento das ações do Banco do Brasil, perfeito, quando chegou a bater ali seus 50, 55 reais. O Banco do Brasil fez o desdobramento das suas ações, ou seja, uma ação que valia 50 passou a valer 25. Ainda assim, o banco vem crescendo. Um ROI levemente acima da Selic atual, mas ainda assim superior a Santander, Bradesco, mas ainda assim abaixo de Itaú e o Banco BTG, que sim, são os dois melhores bancos quando a gente olha para a gestão. Entretanto, o que eu levanto aqui é o Banco do Brasil como oportunidade, certo? PL descontado, um setor muito forte quando a gente olha especificamente no agronegócio, que é o carro-chefe do país. Um yield altíssimo, certo? Ou seja, para quem tiver paciência, mais uma vez, pode ser uma grande oportunidade também. E quem teve essa paciência lá atrás, acabou colhendo os frutos, seja através de dividendo ou valorização dos últimos 3, 4, 5 anos. Particularmente hoje o Banco do Brasil está também entre minhas 3 maiores posições. Eu invisto no Banco do Brasil desde 2021, ou seja, eu estou acompanhando essa alta desde desdobramento e tudo, e eu venho aumentando posição. Particularmente meu preço de aporte em Banco do Brasil acaba sendo abaixo dos 25, ou seja, 24 e pouco, e acaba que eventualmente ele toca nessa faixa dos 23, 24, ou seja, renda variável, você tem que ter um preço, você tem que ter uma estratégia para ir aportando. Então é isso, investidores, particularmente o setor financeiro é o setor que talvez eu mais goste na nossa bolsa, até mais do que o setor elétrico, certo? São as minhas maiores posições, perfeito? Se eu não me engano, entre as minhas top 5 tem 2 ou 3 do mercado financeiro, perfeito? Então eu sim entendo que tem grandes oportunidades. Sendo bem honesto, ó, dessas 5 para cima, acredito que cada um tendo sua estratégia, seu perfil de investidor, qualquer uma dessas 5 são boas opções, perfeito? É aquilo, não tem muito para onde errar, você tem que ter uma estratégia de seguir. Mais uma vez, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve, comenta aqui embaixo, deixe seu like e me acompanhe para os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.